Olá, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, de uma maneira mais breve, a gente vai fazer a meditação do Evangelho de hoje, que está no capítulo 8 de São Mateus, a partir do versículo 23. Isso porque eu me enrolei aqui nas demandas do dia a dia, isso às vezes acontece, né? Mas achei a mensagem de hoje muito importante e com certeza meditá-la durante todo o dia, não apenas pela manhã, mas à tarde, à noite, durante a semana, pode ser essencial para você, como com certeza vai ser para mim. Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, contando com tua graça e misericórdia, eu te peço para que essa palavra gere em nosso coração um espírito novo, transformado, fortalecido na esperança e encorajado no teu amor. Por intercessão da Virgem Maria e de São José, vos pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, o Evangelho de hoje narra aquela passagem em que os discípulos estão na barca, atravessando aquela famosa margem, que nós comentávamos ontem, que é necessário atravessar, quando são surpreendidos pela agitação das ondas, do mar, que chegam até ameaçar a sobrevivência. E aí Jesus é questionado, pelos discípulos com a seguinte frase, não te importas que venhamos a morrer? E diante dessa frase, Jesus dá ordem ao vento, ao mar, que soprava, atentando contra a vida de todos, e tudo é feito calmo. Mas a advertência dada por Jesus é extremamente importante. Ele diz, que o medo, por que tendes tanto medo? O medo é totalmente oposto ao amor. Com o medo, o amor não consegue crescer. E a fé também não lança raízes profundas. A esperança é a primeira abalada pelo medo, O medo faz com que o homem tenha menos pressa de salvar-se, de compreender o amor, de dar sentido e propósito à sua vida e de reconhecer esse propósito em Cristo. Quando então o homem se vê arrefecido de esperança, dessa necessária pressa e urgência, como era meditado ontem, então o homem não permite que algo que demanda, esforço, coragem, bravura, se aprofunde em seu coração, que é a fé. E o amor também torna-se arrefecido. Então, ou pelas preocupações do mundo, ou pelos prazeres do dia a dia, ou por propósitos menores, o homem relativiza a verdade conhecida e ele se faz, então, estacionado, Ele para. E isso é extremamente ameaçador, porque as adversidades ao amor, à verdade, à beleza, à vida eterna são grandes. Nunca podemos nos esquecer que essas oposições foram semeadas em nosso coração por Satanás. Então, um anjo caído, astuto, que sabe, o que pode nos destruir e de maneira muito insistente quer produzir em nosso coração esta fogueira não santa que nos leva para a preocupação, para o medo, para a angústia, para a percepção concreta, de nossa total vulnerabilidade. Mas o sábio homem coloca sua confiança em Deus, que é maior, Então, diante da grande força, do grande poder de Deus, que faz as tempestades pararem, os ventos pararem de soprar, que estabiliza a vida, que dá um plano seguro no qual a barca, que é a igreja, avança mar adentro, levando seus tripulantes, seus filhos, seus batizados, de maneira segura e límpida, acima da morte, confiantes na graça e conduzidos por Jesus. Então, um pouquinho só da graça de Cristo é extremamente mais eficaz, extremamente mais poderosa do que as adversidades. E as adversidades aqui propostas, ameaçadoras da vida, com certeza,
remetem ao pecado, né? E às obras desejadas pelo inimigo de Deus, por Satanás. Então, uma gotinha, né? Assim como uma palavra de Jesus que diz aqui, cale-se, né? Calem-se todas essas tribulações, todas essas maldições, todas essas quinquilharias, todas essas artimanhas do inimigo, calem-se, né? Parem, interrompam esta afronta, né? Não é surpresa, porque um pouquinho dessa graça já é suficiente e extremamente mais forte, mais poderosa do que o mal, que é a negação do bem, né? A força do mal, que muita gente, né, chega até assim a se assustar, né, a, a dar muito crédito, assim, né? Ela é vencida de uma maneira muito contundente, muito forte, por uma palavra de Jesus, por uma graça de Jesus, por um olhar de Cristo. Então, pouquinha coisa, né, já é suficiente para neutralizar diversos males. Ao homem cabe a decisão no que ele vai fiar seu coração, na grandeza das adversidades ou na grandeza de seu Deus, na grandeza de seu porto seguro, da verdade, da beleza, né? E pior ainda, dos homens que decidem logo pelo desespero da alma abandonarem a barca, abandonarem a igreja, abandonarem a verdade conhecida, abandonarem a doutrina, né? Porque estão imersos naquela imensidão do mar, onde, né, com certeza, a graça pode acontecer para que eles sejam libertos. Mas Jesus liberta o seu povo do meio da barca, por meio de sua palavra de ordem e de uma promessa que se eterniza. As forças do inferno jamais prevalecerão contra ela. Portanto, meus irmãos, durante a semana, o que eu recomendo a mim mesmo e recomendo a vocês, né? É valorizar a estabilidade que existe no coração de Deus, a misericórdia que se faz disponível no coração de nosso Senhor Jesus, a força grandiosa que Ele tem para estabilizar a nossa vida na graça, né? Enquanto enfrentamos as tempestades deste mundo. Quando o homem conhece e toma parte do grande amor, da grande fidelidade que ele é convidado a ter para com Cristo, tempestades como essa são justificadas quando Deus diz uma palavra só e elas calam, não geram mais essa perplexidade que foi gerada no coração dos discípulos. Vejam que eles disseram: que homem é este que faz os ventos e as tempestades se acalmarem, né? E estão certos em dizer que é um homem, porque Jesus é homem e não podemos esquecer isso, mas ele também é todo Deus. E nós precisamos entender isso, né? Que o nosso Senhor, né, em toda a sua capacidade, não vai gerar essa perplexidade em nós, porque nós já conhecemos que Ele é Deus, que Ele é homem, que Ele tudo pode e que um pouquinho de sua força já é suficiente e necessária para deixar o nosso coração navegar tranquilamente sobre a morte e sobre todos os desafios deste mundo, porque Ele dá uma palavra de autoridade para com todas as coisas e nos encoraja ao amor enquanto faz refrear tudo aquilo que se opõe ao seu coração divino. Deus abençoe você, tenha um santo dia, uma santa semana.